Olha aí, pessoal, quem está de olho na nossa Amazônia, né? A Amazônia do povo brasileiro e tudo mais, todo mundo está de olho na Amazônia, essa é a grande verdade, o pessoal da Europa, os ambientalistas, o pessoal das ONGs e tudo mais, todo mundo está de olho na Amazônia, faz uma pressão danada aí do ponto de vista internacional, inclusive. Porém, o que manda mesmo nessa história, o que conta pontos, é o dinheiro que é depositado, injetado nessas organizações que supostamente defendem a Amazônia. Já fiz vários vídeos aqui no canal trazendo informações a esse respeito, grupos que têm algum envolvimento inclusive com a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, o que claramente demonstra um conflito de interesses no suposto objetivo que o governo federal tem de preservar o meio ambiente através desse ministério dedicado a essa pauta, a essa pasta aí, né? E agora temos a informação, então, de que o senhor George Soros, você conhece ele certamente, né? O velhinho lá, multicapitalista, um metacapitalista, igual eles falam aí, né? Que investe dinheiro, deposita dinheiro em um monte de causas sociais mundo afora. Ele também colocou dinheiro num grupo estrangeiro que atua na nossa Amazônia aí, né? Uma consultoria que financia negócios sustentáveis que existem na floresta, né? A gente sabe muito bem do que se trata nesse caso, que tipo de negócio sustentável está sendo financiado nessa história, né? Então, vamos dar uma olhada nesse tema, nesse assunto aqui. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, existe lá a Open Society Foundation, que é do bilionário George Soros, Fundação Sociedade Aberta, que coloca dinheiro em um monte de coisas, né? Não é ele que diretamente bota dinheiro nas organizações, é por meio dessa fundação dele, mas no final das contas são os interesses do George Soros que são levados em conta para esses financiamentos nada suspeitos aí, né? Porém, essa fundação então anunciou um aporte de 75 milhões de dólares para financiar negócios sustentáveis na Amazônia, né? Então, ele é muito conhecido, George Soros, por dar dinheiro para candidatos de esquerda pelo mundo afora aí, e também por financiar projetos científicos em várias universidades. E esses recursos aí, essa montanha de dinheiro, vai ser destinado para o Fundo para a Biodiversidade da Amazônia, ABF, que é uma sigla em inglês, né? Não se trata de um fundo brasileiro, né? É administrado pela consultoria Impact Earth, né? Conforme essa consultoria aí, o ABF é um fundo de 250 milhões de reais de captação-alvo que faz investimentos de venture capital em empreendimentos sustentáveis com impacto transformador e positivo para a biodiversidade e as comunidades da Amazônia Legal, né? Então, assim, por se tratar de Amazônia Legal, não necessariamente engloba apenas o Brasil, mas a gente sabe que a maior parte do território da Amazônia está aqui mesmo no Brasil e nós somos o país mais cobrado internacionalmente nesse ponto aí também, né? Sendo que aqui no Brasil a Amazônia Legal abrange vários estados, né? Não apenas do norte do país, como Acre, Rondônia, Roraima, Pará e o Amazonas, né? Cadê o Amazonas? Não está aqui nessa lista? Bom, deveria estar, né? Mas também o Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, que são de outras regiões aí, né? E essa né, que é a Impact Earth, faz parte do RQA Group, que por sua vez trabalha para empresas nos Estados Unidos e no Reino Unido, claramente interesses estrangeiros sendo financiados por grupos estrangeiros, por um grupo do George Soros no caso, muita grana rolando aqui no Brasil, né? Então, a senhora Eloisa Griggs, que é presidente da Open Society Foundation e representa a América Latina e o Caribe, disse o seguinte, aqui ela concedeu uma revista ao jornal Valor Econômico, hoje, dia 13 de novembro, dia que eu gravo este vídeo. Nosso foco são as populações vulneráveis e excluídas, que são as mais afetadas geralmente pela crise climática, né? Tá bom, eu imagino como que as pessoas que vivem aqui dentro da floresta amazônica, os grupos ribeirinhos, talvez os indígenas, não sei como eles são impactados diretamente aí pelas mudanças climáticas, pela crise climática. Será que é por causa dos incêndios na Amazônia que ela está falando isso aí? Talvez, né? Quem sabe o Lula tenha que se desculpar com ela nessa história. A senhora Eloisa Griggs segue dizendo:
percebemos que a grande maioria dos recursos e dos esforços para a região estavam focados na preservação da floresta, o que faz sentido, mas há muito pouca atenção, por outro lado, para as 29 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Então, qual que é o trabalho aí supostamente desenvolvido por essa consultoria Impact Earth aí, né? Então, de acordo com o relatório mais recente publicado por essa organização, o ABF, que é quem recebe o dinheiro, é um monte de tentáculos se você para pensar, né? O George Soros, que coloca dinheiro na Fundação Sociedade Aberta, aí essa fundação manda dinheiro aí para esse ABF aqui, esse projeto ABF, que por sua vez pertence à consultoria Impact Earth, que por sua vez faz parte de um grupo de empresas lá dos Estados Unidos, da Inglaterra. É uma mistureba braba esse negócio, e quando a gente começa a destrinchar os detalhes, geralmente a gente descobre por que a coisa está tão complicada de entender, por que tem esse emaranhado todo de informações aí no final das contas, né? Mas então o ABF teria investido em 4 novas empresas e apoiou também 12 organizações comunitárias na Amazônia no ano passado, e essas companhias vendem produtos feitos com matéria-prima local, como óleo vegetal da árvore macaúba, nativa do Pará, e alimentos como o café lá em Apuí, no Amazonas, né? E para justificar a sua atividade supostamente em benefício dos povos de Apuí, lá no estado do Amazonas, a Impact Earth usou dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazônia, sendo que esse instituto aqui é uma das várias ONGs que estão sendo investigadas na CPI do Senado, que trata do terceiro setor na Amazônia, desse pessoal das ONGs atuando lá na Amazônia por conta dessa grana preta que rola lá e que vem de várias partes do mundo, como a gente bem sabe, né? Então, inclusive, conforme o pessoal da Revista Oeste, que é onde eu estou lendo essa notícia, como eles fazem questão de pontuar, vários indígenas ali da região da Amazônia que prestaram depoimento na CPI estão reclamando, denunciando aí a exploração por parte dessas organizações, principalmente no que diz respeito à venda de produtos nativos aí, né? De acordo então aí com populares, inclusive as ONGs compram matéria-prima dos indígenas por preços menores e revendem isso lá no exterior por valores maiores, né? Quem diria que isso poderia acontecer? Que essas ONGs que vêm para cá para fazer essa coisa toda de sustentabilidade, de cuidado com as populações carentes, com as populações nativas, né, os povos originários, vamos dar dinheiro para eles, vamos incentivar negócios ali sustentáveis, que não agridem o meio ambiente, que coisa linda, que coisa benéfica, estamos desenvolvendo esse povo todo. E aí, no final das contas, de acordo com as denúncias apresentadas até o momento lá na CPI, a coisa está sendo investigada ainda, mas de acordo com essas informações, o que o pessoal está fazendo é pegando essa produção aí dos indígenas, do pessoal mais carente da região, pagando uma merreca por isso e mandando esses itens para o exterior para serem vendidos como itens de luxo, como matérias-primas aí que vieram dos indígenas, feito de uma coisa assim artesanal, não é nada industrializado, etc. Você sabe bem como esse tipo de coisa é uma grife, principalmente em terras gringas, né? O pessoal gosta de comprar essa ideia aí, né? E mais do que isso, a gente sabe também que muitas dessas ONGs, várias informações nesse sentido estão aparecendo com cada vez mais frequência. Muitas dessas ONGs aí gastam uma fortuna enorme, elas recebem doação do próprio governo em alguns casos, mas vem muita grana de fora também para supostamente ajudar o meio ambiente, etc. E essas ONGs gastam muito dinheiro remunerando dirigentes, fazendo viagens, fazendo simpósios, encontros, etc., e colocando quase nada na preservação da floresta, no desenvolvimento de atividades sustentáveis na região, coisas para as quais elas deveriam destinar a maior parte dos recursos, dada a ideia do funcionamento dessas ONGs dentro da Amazônia. Então, o que nós vemos de certa forma, ou de forma geral, é a grana estrangeira vindo para o Brasil disfarçada de apoio a ONGs que atuam na Amazônia para aumentar a influência estrangeira dentro dessa região à revelia dos interesses do Brasil, né? O Brasil poderia estar desenvolvendo um monte de atividades lá, mas a coisa acaba não avançando por pressão internacional, né? Você sabe como a coisa funciona. A França
está aqui no norte do Brasil com a Guiana Francesa, explorando os recursos naturais da Amazônia, enquanto fica enchendo o saco do Brasil em todas as oportunidades que possui. Isso se aplica a vários outros casos também. E, de forma geral, essas ONGs atuam, principalmente essas ONGs gringas aqui. As brasileiras também, tá? Mas principalmente essas ONGs gringas que supostamente estão interessadas em proteger a Amazônia porque ela é o pulmão do mundo, o planeta inteiro depende disso, etc. Esse pessoal age como agentes dos interesses estrangeiros dentro do Brasil, são muito bem remunerados por conta disso. Pode ter certeza que o pessoal que participa dessa ONG, os chefes, os dirigentes ali, eles não passam fome, eles levam uma vida muito tranquila e eles gostam dessa situação no final das contas. É por isso que ninguém abre mão, ninguém larga o osso aí da Amazônia e de outros grupos aí, outros lugares em que esse tipo de ONG acaba atuando, né? A expectativa é de que a CPI das ONGs na Amazônia realmente funcionasse para descobrir vários esqueletos que estão guardados nos armários. Tenho para mim que sobraria até para Marina Silva caso algo seguisse nesse sentido. Infelizmente, CPI a gente sabe como é que é, não tem muito resultado prático, serve de palanque para um monte de gente. Tem muitas pessoas interessadas aí em aparecer publicamente agindo na CPI para combater essas coisas, principalmente gente lá do norte, que tem um capital político muito grande a ganhar, mas na prática isso não representa grandes mudanças. A tendência é continuarmos tendo esse cenário aí de transformação da Amazônia, por um lado, tirando a soberania do Brasil sobre a área e, por outro lado, abrindo essa soberania para grupos estrangeiros que vêm para cá agir por meio de ONGs que, de forma demagógica, fingem ajudar o índio, fingem ajudar aí o morador, o ribeirinho e tudo mais, e no final das contas estão ganhando dinheiro de várias formas nessa história. Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.